Sejam muito bem-vindos, meus caros, e neste momento é tema a amnistia para criminosos, num país em que a criminalidade tem vindo a subir, em que as pessoas se sentem inseguras. Neste momento o Parlamento, pelos vistos, recebeu a proposta da amnistia de criminosos para libertar alguns reclusos e negociar algumas das suas penas. Vamos então ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho sobre o posicionamento do Chega, que se posicionou contra, e acho que contra apenas se posicionou a Iniciativa Liberal, o Chega e o PAN, se não me falha a memória. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, onde é dito amnistia. Chega fala em mais insegurança. O Chega considerou hoje que libertar reclusos ao abrigo de uma amnistia poderá resultar num aumento de insegurança. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o líder do Chega disse que o partido não vai acompanhar nenhuma iniciativa relativa à amnistia de reclusos, considerando que traria um problema de aumento de insegurança. André Ventura defendeu que não há motivo para entender que as condenações nos tribunais fossem injustas ou persecutórias e afirmou que uma pessoa condenada por um crime pode recorrer várias vezes da sentença. Esta reação aconteceu momentos depois do cardeal Américo Aguiar ter entregue ao Presidente da Assembleia da República, na qualidade de representante da Igreja Católica, um pedido para uma amnistia de reclusos no quadro do apelo feito pelo Papa no início do jubileu. Na ocasião, o líder do Chega anunciou que a convocação de uma vigília pacífica de solidariedade para com as forças de segurança pelas 15h30 na Praça da Figueira, em Lisboa. O lema será contra a impunidade em defesa da autoridade. Meus caros, este foi o posicionamento do Chega. Basicamente temos esta proposta a ser entregue por um representante da Igreja Católica. Eu estou contra esta proposta, a não ser que quer dizer que estivéssemos a falar de penas injustas, como acontece às vezes, pessoas que são acusadas injustamente e que perdem muitos anos de vida por uma acusação de um crime que não praticaram. Portanto, isso às vezes acontece e infelizmente acontece, e a justiça também deve agir libertando a pessoa que não cometeu o crime e que foi descoberto mais tarde que não cometeu o crime. Obviamente ninguém quer inocentes presos, acho que isso não é o objetivo de ninguém, mas efetivamente negociar penas ou renegociar penas, digamos assim, de pessoas que foram justamente acusadas, com provas, que foi comprovado de que cometeram o crime, efetivamente não há razão nenhuma para o fazer, e estamos num país numa crescente insegurança, numa situação dramática do ponto de vista daquilo que tem sido a imigração massiva, e portanto estas situações todas podem colocar o país numa anarquia total, e sinceramente eu acho que ninguém quer isso, e portanto eu acho muito bem que o Chega esteja contra este posicionamento. A Igreja Católica enviou um representante para apresentar esta amnistia, e eu sou também contra a libertação ou a negociação de penas de reclusos que foram justamente acusados e que estão justamente a cumprir a sua pena. Não vejo por que razão é que poderia ser de outra forma. Agora, efetivamente, diga-se de passagem, obviamente que ninguém quer inocentes presos, e se há pessoas com suspeição de que até foram condenados, mas não são verdadeiramente culpados, eu acho muito bem que se libertem essas pessoas, porque, mais uma vez digo, ninguém quer inocentes presos, acho que esse não é o objetivo. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Tem aqui basicamente esta notícia. O Chega posicionou-se contra esta amnistia a determinados reclusos ou a renegociação desta pena de determinadas pessoas, por duas razões, e a Iniciativa Liberal deu uma razão que é uma das que me interessa. O poder político não deve interferir naquilo que é o poder judicial, isso parece-me demasiado claro, e depois não há razão nenhuma para negociar a pena de um criminoso que foi acusado, aliás, num país em que as penas já são completamente levianas, e portanto, sinceramente, não consigo perceber por que razão é que isto haveria de se fazer. Portanto, acho muito bem que o Chega se posicione contra. As pessoas têm que cumprir a sua pena, têm que ficar efetivamente em prisão, e portanto é um bocadinho por aqui. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 21 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.